Será que um teclado de R$300 com Rapid Trigger e 8000 Hz consegue competir com os topo de linha? Prazer, eu sou o Daldas e o periférico de hoje é o teclado da Apple Maker, o HE68. Fique agora com seu review completo. E junto com ele na caixa veio uma capinha, né, anti-poeira, bem bacana isso aqui, um dos poucos baratinhos que vem com isso. 2 switches extras, muito bom. Um removedor de keycap e switch daqueles que eu gosto, porque aquele transparente não, aquele amarelo lá de plástico é horroroso. Esse aqui serve muito bem para teclados magnéticos, que ajuda bastante na hora de tirar. O manual de instrução bem completo, me surpreendi, tem bastante coisa aqui, inclusive tem uma parte que fala do switch, do removedor, de como tirar e etc. E até para você se atentar que o RGB virado possui e não colocar, né, o switch do lado errado. E outra coisa seria o cabinho dele, que é trançado, excelente qualidade, vai na cor do teclado, então esse aqui é branco e na cor preta vai preto, obviamente. E tem essa parte aqui para ajudar e não acabar tendo bastante interferência ali, já que é um teclado de alta performance, não pode ter muita interferência esse tipo de cabo, tá? E é isso. E esse aqui é o Apple Maker HE68, um teclado magnético que a própria Apple Maker me enviou para fazer testes. Então pode ficar tranquilo que é uma review sincera. Aqui não é marketing nem publicidade do teclado. Então, sem enrolação, bora lá. O HE68 só tem uma versão. Você pode escolher entre duas cores, sendo essa aqui branca com roxo, ou outra que é preta com laranja. O preço costuma ficar na casa dos R$300 já com impostos lá no AliExpress, mas para pegar nesse valor tem que ficar ligado nos meus grupos de promoção, seja no Telegram ou na aba de promoções do meu Discord. Ambos vão ter link aí embaixo na descrição. Sobre a construção do Apple Maker, ele é um teclado feito totalmente em plástico, é um plástico ABS, não vai ser aquele plástico super rígido ou premium, mas ele também não vai ser muito frágil. Ele vai estar ali no meio termo, então se você vir aqui apertar com bastante força, ele até deforma um pouco. Mas ele não vai quebrar facilmente aí, então pode ficar tranquilo. O acabamento é bem honesto, vai ter uma textura ok, uma textura lisa, porém ele brilha ali, né, bastante a mais que um teclado que é feito em PBT. Vocês podem perceber ali, ó, pela luz passando aqui no cantinho, é um brilho legal aí. No seu visual, ele tem o Apple Maker escrito aqui na direitinha. Vai ser um teclado totalmente branco, com as teclas aqui em roxo e essas keycaps aqui em roxo. Tem aqui uma strapzinha em roxo também, muito legal. Na parte de baixo temos pezinhos antiderrapantes no nível 0. Também temos ajuste de nível 1 com pezinho e o nível 2 com pezinho também. Aqui temos escrito Apple Maker HE68. Teclado aqui Hall Effect, Hot Swappable e por aí vai, e alguns certificados. As suas keycaps vão ser feitas em PBT, tem uma textura legal, são perfil Cherry, as letras vão ser da iSub, ou seja, não são vazadas. Aqui na sua grossura, tem uma grossura ok, não uma grossura excelente, por assim dizer. São um double shot, mas não é um double shot também de excelente qualidade, tem umas rebarbinhas aqui, mas no geral, para o nível do teclado, essa keycap aqui está excelente. Agora, no maior ponto negativo desse teclado, que são os switches, dizem que ser da própria Apple Maker, apesar de eu achar ser uma remarcação bem barata de qualquer switch aleatório que eles acharam aqui. Tá escrito Apple Maker aqui no canto, mas desconsiderem isso aqui é uma remarcação quase, tipo assim, 99%. É um switch que tem uma estabilidade boa, incrivelmente. Isso se deve também à box aqui que eles utilizaram. Tem uma estabilidade legal, tá? Mas no quesito construção, isso aqui é muito ruim. Essa parte de baixo aqui é de switch péssimo, isso aqui parece que vai quebrar facilmente se eu encostar um pouco mais forte aqui. Outra coisa também, não tem um difusor de luz, então uma coisa que está vindo padronizada em quase todos os switches hoje em dia, que é um difusor de luz para ajudar no RGB e dar mais qualidade, né, para o switch em si. Esse aqui não tem. No geral, eu colocaria esse switch aqui no rank D, que é o rank que eu recomendo você não comprar nem ter esse switch em si. Mas caso você foque apenas em estabilidade, né, você esteja estável ali o Rapid Trigger, ele cumpriu bem o seu objetivo. Som e digitação. Aqui eu me surpreendi bastante. Eu achei que seria um teclado bem barulhento, mas ele é bem silencioso. E na digitação ele lembra bastante outros teclados magnéticos que eu já testei. É ok. Funciona bem, mas se você digita muito o dia inteiro, talvez existem opções melhores, como por exemplo um teclado mecânico. Então caso você digite, teclado mecânico. Você quer usar para jogar e ali digitar coisas simples, teclado magnético, e esse aqui vai fazer bem seu trabalho porque é um teclado.
O RGB desse teclado aqui é bem honesto, por assim dizer. Ele também vai ser virado para o sul. Tem uns efeitos ok, padrão ali de softwares comuns. As keycaps não são vazadas, então a luz aqui só vai ajudar para enxergar mesmo. Se você procura um RGB muito bonito ali com vários efeitos mirabolantes, esse teclado aqui não vai oferecer. O HE68 manda muito bem na performance. O Rapid Trigger de 0,01 mm foi bem estável na minha mão. Seu poly rate de 8000 Hz entrega uma latência baixíssima, mínima de 0,17 ms e a média de 0,23 ms. A dead zone dele é um pouco alta para os padrões, né, de teclados de hoje em dia, sendo 0,03 mm. Tem também uns recursos bem legais ali no software, como DKSMT, TGL e SnapTap, que deixam o teclado mais versátil para quem joga. E esse aqui é o software da Apple Maker, é um software bem simples, parece bastante com o da aula e o da Mons Geek lá que utilizaram no Funo 60, porque eu acho que é uma remarcação do mesmo teclado. A primeira aba aqui é uma aba de Key Setting, de Stroke Setting, que também é a aba do Rapid Trigger, a aba de Advanced, onde a gente pode encontrar o DKS, o MT, o TGL, o SnapTap e outras configurações aqui para você fazer várias coisas que não tem nada bizarro esse software. Na aba de Remap aqui do FN, você pode mudar as coisas, tem uma aba de macro, uma aba de luz, que é bastante simples, você pode escolher os efeitos aqui, ó. Vocês podem olhar meu teclado aí embaixo, ou na esquerda, não sei onde eu vou colocar ele na edição. Mas tem alguns efeitos aqui, são efeitos bem simples, ó. O teclado muda pouquíssimas coisas. Tem a aba de Share para você compartilhar ali o seu layout, suas configurações com outras pessoas que utilizam o mesmo teclado e por aí vai. Tem aqui a aba de você criar sua conta. O About para você atualizar aqui o app e o firmware. Temos aqui que línguas? English, russo e aquele famoso chinês. Agora vamos lá para a parte principal, o main. Key Setting não é importante para a gente, que seria a aba ali de remap, algumas combinações, não é importante. Vamos para a parte de Stroke Settings. Primeira coisa é calibrar o teclado. Aqui na direita temos o botão de Start Calibration. Se clica aqui em Start Calibration, você vai calibrar seu teclado. Primeira coisa que eu recomendo você fazer sempre que pegar um teclado magnético. Segunda coisa, ponto de atuação. O único jeito que eu consegui configurar foi clicando em Drag aqui, selecionando as teclas que eu quero, no caso WSD e Ctrl, que são as teclas que eu uso. Primeira coisa que eu fiz foi mexer aqui, ó, no Press aqui e diminuir ele. O Full Kick Trigger não veio ativado, então eu vim aqui, primeiro eu fui lá e diminui tudo para ficar em 0.010 mm, cliquei em Confirme, aí beleza, confirmou. Fui lá, selecionei as teclas de novo, cliquei em Full Kick Trigger, que é o Rapid Trigger, fui lá, selecionei o Rapid Trigger que eu queria, fui lá, coloquei 0.01, papapá, e cliquei. Cliquei, confirmei, aí configurou o Rapid Trigger. Aqui é a aba de Dead Zone, coloquei aqui nessa Dead Zone, mas também zerado, eu tive alguns problemas, então eu não recomendo que você zere, deixe do jeito padrão que veio mesmo, que eu deixei aqui em 00, começou a dar uns double click meio estranho. Caso você utilize, vai lá, vem aqui e coloque RT Stabilization pelo menos de 25% naquela mesma coisa. Minha recomendação, utilize em 0.04 mm para cima, para você não ter nenhum problema de Rapid Trigger, já que é um teclado custo-benefício, então não tente tirar mais do que ele oferece. E a outra coisa seria utilizar a luz mais baixa, então vem cá na luz, não coloca o brilho em 4, coloca o brilho aqui em 1 mais ou menos, que aí vai ajudar ali o switch que já não é de boa qualidade, você forçar o teclado não é uma bela decisão. Então é isso, esse é o software dele, achei um software bem simples, igual os outros teclados aí mais baratinhos aí, que nem o Funo 60 e etc. E é um ponto muito negativo desse teclado, seria esse software, e nesse caso aqui seria o software e o switch. No uso diário e nos jogos o teclado foi super estável, não tive problema nem bug utilizando ele, seja cliques acidentais ou double click ali por assim dizer. Só recomendo não utilizar no ajuste mínimo como eu utilizei, para garantir que ele não vai travar do nada, já que é um teclado muito barato, então utilizar esses Rapid Trigger muito baixo é forçar a barra. Deixa ali algo em torno entre 0,04 mm e 0,1 mm que já está ótimo. No geral, eu achei o HE68 bem completo, principalmente se você conseguir pegar por menos de R$300 em promoção. O ponto fraco mesmo é o software e o switch, que poderiam ser mais polidos.
Mas se você quiser economizar, já pegar um teclado com alguns mods de fábrica e não se importar tanto com o software, é uma ótima escolha de teclado. Ele entrega desempenho, tem recursos legais ali para jogar e é bem melhor que outras opções mais baratas do mercado e já vem de uma marca, né, mais renomada, por assim dizer. E essa foi minha opinião sincera sobre o Apple Maker HE68 e se ficou alguma dúvida é só perguntar aí embaixo. Se você curtiu esse vídeo, eu peço que deixe o like, comentário e se inscreva no canal. É uma coisa grátis e rápida para você fazer e ajuda bastante. E se você quiser ajudar ainda mais, se torne membro. Aí embaixo também tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu recomendo você entrar urgentemente. Lá você pode tirar dúvidas e também utilizar como bate-papo. O meu objetivo é se tornar a maior comunidade de periféricos do Brasil e se pá depois do mundo. Então me ajudem com isso entrando no Discord aí embaixo. Também tem um link do Telegram para você achar promoções aí pertinentes à área de periféricos e computador no geral. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!